Chegamos ao momento da pregação e vamos abrir a escritura na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, entre os versículos 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, às quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém. Como indicar um fiel ministro? É muito proveitoso quando nós sabemos que um professor é dedicado aos seus alunos, porque ele se dedica e vê os seus alunos progredindo, aprendendo, e ele se alegra sobremaneira. O governante também, quando ele é honesto e ele tem um ministério honesto, secretários honestos, e ele trabalha para o bem do povo, fazendo as obras na cidade, melhorando a vida do povo, criando condições na saúde, na educação, e logo logo ele vê o resultado, ele se alegra, é muito bom. Também o médico que cuida de uma ala inteira de um hospital, e ele se desdobra em cuidados com cada paciente, atendendo, prestando atenção, zelando por cada um, velando por cada um. E à medida que o tempo vai passando, ele vê os seus pacientes sendo recuperados, ficando sadios, recebendo alta, indo embora. Quão agradável é isso para o espírito do médico. Assim também, meus irmãos, acontece com o coração do pastor, do missionário, do pregador, que se esforça pela igreja, pelas missões. E à medida que o tempo vai passando, ele vê que a igreja vai progredindo, vai se fortalecendo, amando, evangelizando, mantendo comunhão uns com os outros, ajudando-os mutuamente. Então isso causa grande alegria no coração do pregador, do pastor ou do missionário que tem trabalhado junto às almas do Senhor. O contexto dessa passagem ainda é o mesmo. Paulo está em Roma, preso lá na prisão domiciliar, recebe notícias da igreja lá na Ásia Menor, uma igreja na cidade de Colossos, uma igreja que ele nunca visitou, não sabe, não conhece a cidade, não conhece os irmãos, mas ele sabia que aquela igreja tinha sido fundada por um esforço missionário que ele havia feito numa cidade perto de Colossos, uma cidade chamada Éfeso. Ele pregou 2 anos, irmãos, na escola de Tirano, uma escola que ele alugou lá, na cidade de Éfeso. E ele pregava de manhã, de tarde e de noite. As pessoas que vinham de cidades vizinhas para Éfeso acorriam a essa escola de Tirano para ouvirem o apóstolo Paulo. E ele pregou por 2 anos. E essa igreja surgiu como resultado dessas pregações. Pessoas de Colossos que ouviram em Éfeso, quando voltaram para a sua cidade, começaram a estudar, a pregar. O Espírito os iluminou, os direcionou, e essa igreja foi fundada. E ele sabe dessa igreja, recebe agora o pastor Epafrodito, que está lá em Roma com ele, dando as informações da igreja. Então ele escreve essa carta para saudar a igreja, e ele se desdobra em regozijo. Ele incentiva a igreja nessa carta, para que a igreja seja mais e mais sólida, que resista aos inimigos, que tenazmente tem assediado aquela igreja. E olhando a sua forma de se expressar nesse texto, nós podemos enxergar com facilidade e anotar, a partir da vida do apóstolo, as características de um pastor verdadeiro. Pelo que ele disse nesse texto, irmãos,
pelo zelo, o amor que ele teve por essa igreja, nós podemos facilmente traçar o perfil de um missionário verdadeiro, de um pastor, de um zelador de almas verdadeiro, para que nós também aprendamos como é que um pastor fiel procede. Essa igreja vai permanecer, os pastores vêm e saem, morrem, são transferidos, mas a igreja permanece. A igreja que tem sempre a responsabilidade de escolher um novo pastor para a sua grei, para estar à frente. Então a igreja tem que enxergar o ensino da Escritura, como traçar o perfil de um ministro fiel, para que sempre esteja aqui à frente um ministro que tenha compromisso com a palavra de Deus. Então, com esse título, como identificar um ministro fiel, eu trago 3 lições nesta oportunidade que se nos dá para pregar a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, nós identificamos um ministro fiel pelo seu ofício, E o apóstolo mostra 2 características nesse texto do ofício de um ministro fiel. A primeira coisa é que ele é ministro do Senhor. No versículo 25, na primeira parte do versículo, está escrito assim: da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Observe que no versículo 24, ele termina falando sobre a igreja, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aí no versículo ele diz: da qual me tornei ministro, isto é, da qual igreja me tornei ministro. Ele se tornou ministro da igreja, diz aqui o texto, pela dispensação da parte de Deus. A palavra dispensação aqui, no contexto, é importante. Dispensação é uma palavra que se refere a despenseiro. Despenseiro, a rigor, é aquele que cuidava da despensa. As grandes casas orientais, casas de ricos, a despensa era um compartimento onde se guardava toda a provisão da casa. E para que não houvesse fraude, não houvesse roubo, abuso por parte dos empregados, normalmente o dono da casa contratava um despenseiro. Então ele tomava conta da despensa. Ele anotava o que entrava, anotava o que saía, para que não houvesse fraude ali, naquele compartimento da casa. Uma grande casa, porque tinha muitos empregados. Depois, irmãos, esse conceito se estendeu para a empresa. A empresa tem o seu acervo imobilizado, tem os seus móveis também, os seus utensílios, máquina de calcular, máquina de escrever. Isso tudo precisa ser arrolado, fazer uma lista do inventário. Então se entrega a um funcionário para que ele cuide disso. Esse é o despenseiro. Nós poderíamos chamar hoje de almoxarife, aquele que toma conta do almoxarifado, onde estão os bens móveis de uma empresa. Então, Paulo, ele se considerava um despenseiro da igreja do Senhor. Ele cuidava da igreja do Senhor, orientava, formava líderes, instruía, cobrava resultados, mostrava erros, mostrava acertos. Tudo isso ele fazia como despenseiro da igreja do Senhor. Ele estava usando o dom. Ele disse: eu recebi da parte de Deus a tarefa de despenseiro. Não é isso que ele diz aqui no versículo 25? Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Deus me transformou num despenseiro da igreja, para que eu trabalhasse a favor da igreja. O ministro é esse. Ele recebe uma incumbência de Deus para trabalhar a favor da igreja, zelando por cada membro individualmente. Não sei quantos irmãos conhecem o almoxarife. Ele tem uma relação de tudo quanto está em seu poder. Tudo. O que entra, ele anota. O que sai, ele anota. Se é uma ferramenta que um funcionário da empresa vem buscar no almoxarifado, o funcionário anota que recebeu aquela ferramenta e que deve devolvê-la no final do expediente ou depois do uso. E quando ele devolve a assinatura, devolve o vale, como se diz. Ele precisa dar conta do almoxarifado. Cada ferramenta.
cada objeto, cada equipamento. Assim também é o pastor, é o ministro. Ele tem que dar conta de cada um dos irmãos ao Senhor. Ele tem que ter um inventário da igreja, tem que relacionar todos, tem que saber, tem que conhecer, tem que dar conta de cada um, orando por cada um, instruindo cada um, procurando dar solução às questões que acometem cada um dos membros da igreja. De certa forma, irmãos, essa tarefa de despenseiro se estende a todos os crentes na nova aliança. Porque na nova aliança, cada crente recebe um dom. Cada crente recebe um dom. E esse dom você tem que usá-lo para o bem do próximo, para o bem do seu irmão. É assim que Paulo diz em Romanos 12, a partir do versículo 4 de Romanos 12. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, uma igreja aqui somos muitos membros, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemos ao ministério; ou quem ensina, esmere-se no fazê-lo; ou quem exorta, façam com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; que exerce misericórdia, com alegria. Então todos os crentes recebem, irmãos, de Deus algum dom, e são ordenados a usarem para o cuidado uns dos outros. E Deus chama cada um dos crentes de dispenseiros. Sabiam disso? 1 Pedro, no capítulo 4, o apóstolo disse assim, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Você recebeu um dom, então o apóstolo diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons, olha a palavra aqui, despenseiros da multiforme graça de Deus. Está vendo que a rigor, cada crente é um despenseiro? Você tem como se fosse uma mini dispensa. Não é uma dispensa grande, mas é uma mini dispensa. O que é que tem nessa mini dispensa? O dom que o Senhor lhe deu. O dom de visitar, o dom de evangelizar, o dom de ajudar, o dom de procurar saber como está o irmão. Você recebeu um dom do Senhor. Então, como bom despenseiro, use esse dom para a glória de Deus e para o bem dos seus irmãos. O ministro, ele é o despenseiro maior, enquanto cada crente é um despenseiro na sua atividade, no seu dom, dentro da igreja, e se reporta sempre ao ministro, porque ele foi indicado pelo Senhor. Então é exatamente isso que o apóstolo está dizendo acerca de si. Eu recebi a tarefa de cuidar da igreja do Senhor como ministro. Faz parte do meu ofício. Agora, minha principal função, sabem qual é? Ele vai tratar isso no segundo aspecto dessa primeira lição. É pregar toda a verdade do Senhor à minha igreja. Versículo 25, na segunda parte, diz assim: para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, como ministro, sua função principal é pregar toda a verdade à igreja. Olha essa palavra aí. Pleno. Pleno é o quê? Tudo. Todo, integral, completo. Pleno. Pleno se refere a quê? A palavra de Deus, aí do texto. Então ele diz: eu tenho a responsabilidade de pregar todo o desígnio de Deus, toda a palavra de Deus. Eu não posso escolher da palavra de Deus o que pregar. Não posso escolher. Eu chego numa doceria e tem uma vitrine lá com muitos docinhos, e eu escolho: eu quero esse, quero aquele, não quero esse. Com relação à escritura, eu não posso proceder dessa forma. A escritura toda tem que ser exposta ao povo. Os irmãos têm visto como nós temos procedido. Nós abrimos um livro e vamos lendo, estudando todo o livro. Não escapa nada, todos os versículos são abordados. Isso aqui eu não vou falar não, porque isso aqui é muito difícil, porque isso aqui é muito duro, isso aqui vai desagradar não sei quem. O ministro não pode ser essa pessoa.
ele tem que pregar tudo que o Senhor mandou. Sempre temos dito aqui que o ministro é um moleque de recado. Ele diz ao povo o que o Senhor mandou dizer. Se toda a escritura Deus mandou para mim, por que você como ministro vai omitir? Vai deixar de me dizer aquilo que o meu Senhor mandou que você me dissesse? A ovelha vai dizer isso no dia do juízo, no acerto de contas com os ministros que não pregam todo o desígnio de Deus. Por que você não me contou? Então é preciso pregar todo o desígnio de Deus. Paulo certa vez estava se despedindo dos irmãos de Éfeso, estava passando de viagem, não podia ir até Éfeso, e o navio aportou em Mileto, e de lá ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Então eles vieram para o encontro de Paulo em Mileto, e ali Paulo tratou com eles, deu instruções, e se despediu e foi embora para Jerusalém. Mas quando esteve com eles ali em Mileto, Paulo disse exatamente isso em Atos 20. Abra Atos 20, versículos 26 e 27. Ele disse assim: portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar, olha aí, todo o desígnio de Deus. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Irmãos, eu digo a vocês uma coisa: eu estou limpo do sangue de vocês. Se algum mal acontecer a vocês, por vocês não terem obedecido a palavra de Deus, não vai ser culpa minha, porque vocês vão desobedecer sabendo que estão desobedecendo. Vocês não vão desobedecer porque não conheciam a palavra de Deus. Vocês vão desobedecer sabendo que estão desobedecendo. Então vocês vão sofrer as consequências da desobediência de vocês, e eu não vou ter nada a ver com isso. Por quê? Porque eu preguei para vocês todo o desígnio de Deus. Vocês ouviram. E quando Paulo diz isso, irmãos, ele está evocando uma figura lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as cidades eram muradas, fortificadas, e havia uma torre. Nessa torre ficava a sentinela. A sentinela, irmãos, olha, era um sujeito de uma visão de águia. Ele olhava o horizonte e ele via o que estava acontecendo, quem vinha, quem ia. Ele via se quem vinha eram muitas pessoas, se era uma pessoa só, como era o andar da pessoa, se pelo andar a pessoa vinha trazendo boas novas, se pelo andar a pessoa vinha trazendo más notícias, se pelo andar a pessoa vinha em paz, ou se vinha em espírito de guerra. Era um homem extremamente treinado para isso. E ele ficava lá em cima da torre. E quando ele olhava, ele dava um grito lá de cima. Então o povo que estava cada um na sua atividade se alertava se a notícia fosse de perigo. Se fosse pacífica, não. Então era um sujeito que, além de enxergar bem, tinha que saber interpretar os movimentos de quem vinha. Era uma tarefa difícil, irmãos. Eu sempre que leio a escritura, que me deparo com a figura da sentinela, eu fico impressionado com a inteligência e a capacidade desse homem. Era realmente alguma coisa extraordinária. E quando Paulo diz: olha, eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu preguei para vocês todo o desígnio de Deus. Quando ele diz isso, ele está evocando exatamente a figura da sentinela. Ezequiel 33 está a figura da sentinela e a grande responsabilidade que ele tem. Repare bem como Deus colocou aqui. Ezequiel 33, a partir do versículo 7 até o versículo 9. O versículo 7 diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, que é o próprio Ezequiel, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. É um atalaia figurado, não é que ele estava em cima da torre. É um atalaia que vai anunciar a palavra de Deus ao povo, certo? Te constituí como atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Ezequiel, eu vou dizer a você e você vai repassar para o povo. Vai repassar para o povo. 8. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás. E tu, Ezequiel, não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Você vai pagar a vida dele, porque eu vou matá-lo por conta da perversidade dele.
Mas eu não mato ninguém sem antes avisar, sem antes exortar, sem antes admoestar, sem antes advertir. E eu mandei que você fosse lá para o perverso e o advertisse do seu mau caminho. Com qual objetivo? Para que ele se arrependesse e não morresse. Então você tem que ir lá e avisar. Se você não avisar, ele vai morrer. Mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Se prepare. Versículo 9. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Mas, Ezequiel, se você falar a ele que ele está vivendo na perversidade, e que eu estou irado contra ele, e que eu estou cobrando que ele se arrependa, se você disser tudo isso a ele, e mesmo assim ele continuar na sua perversidade, então ele vai morrer. Mas você livrou o seu sangue. Você livrou a sua vida. Eu não vou cobrar o sangue dele da sua mão. Então, o atalaia, ele tem que pregar ao povo toda a verdade. Toda a verdade. Ele não pode omitir nada. Mas se eu pregar isso, como eu ouvi de um pastor, se eu pregar isso, a igreja vai esvaziar. O povo não vai querer ouvir isso, não. Essas doutrinas duras da palavra de Deus. Se eu pregar isso, o povo vai correr. Quem vai pagar meu salário? Quem vai pagar minhas contas? Olha a preocupação do pastor. Quem vai pagar? Então ele precisa pregar, irmãos, todo o desígnio de Deus. Está na Bíblia, pregue. Não vem inventar coisa não. Mas se está na Escritura, pregue. Pregue depravação, pregue sobre graça, pregue sobre eleição, pregue sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre o ódio de Deus contra o divórcio. Pregue tudo. Esse é o compromisso do ministro fiel. Pregar ao povo toda a verdade, todo o desígnio de Deus. Quer o povo goste de ouvir, quer o povo não goste. Eu acho que o que menos importa nessa questão é se o povo não gosta. É o que menos importa. O que importa é que você pregue toda a verdade. Senão você não vai dizer: minhas mãos estão sujas do sangue de vocês. Eu não estou limpo não, estou sujo, porque vocês morreram na iniquidade, eu não avisei a vocês. Por que não avisou? Você sabia? Sabia, mas eu tive medo de pregar. Tive medo da reação do povo. Por aí. No versículo 26, na primeira parte, diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Aqui o apóstolo fala do mistério que esteve oculto tanto tempo, né, irmãos? Dos séculos e como das pessoas, das gerações. Quer dizer, a gente sabe que a revelação de Deus, ela foi paulatina. Ela foi crescendo, ela começou pequena e foi aumentando, até chegar na plenitude. Por muito tempo, meus irmãos, Deus ocultou do povo certas verdades que ele foi revelando, sabe, ao longo do tempo. Mas chegou um momento em que ele revelou tudo, o saldo todo. Por isso que Jesus disse assim, em João 15:15, tudo quanto ouvi do meu Pai, contei para vocês. Tudo. Faltou mais nada. Por isso que a gente diz que a Bíblia é suficiente. Falta revelar mais nada. Antes de encarnar no céu, o Filho, ele ouviu minuciosamente do Pai o que deveria revelar aos homens. Aí veio à terra e revelou tudo aquilo que acertou com o Pai. Tudo quanto ouvi do meu Pai, eu disse para vocês. E é a essa verdade, outrora oculta, que o apóstolo diz aqui, o mistério, não é, que estivera oculto dos séculos e das gerações. Ele se reporta aqui, ele contou ao povo qual foi esse mistério, porque eu sou um pregador da verdade, eu tenho que contar tudo que o Senhor me mandou contar. Então o fiel ministro, irmãos, ele tem esse ofício da parte de Deus, e ele prega a plena verdade, ele prega todo o desígnio de Deus. Os irmãos atentem nos pastores daqui para frente, que subirão a este púlpito, assumindo esta igreja. Eles precisam pregar todo o desígnio de Deus, abrir a Escritura, expor a palavra de Deus ao povo, do começo até o fim de cada livro, sem pular, sem inventar, sem esconder do povo as verdades que Deus quer que o povo conheça. Então essa é a primeira lição.
Nós identificamos um fiel ministro pelo seu ofício. Ele recebe esse ofício da parte de Deus. E ele prega toda a verdade ao povo. Mas aí tem um segundo aspecto pelo qual nós identificamos um fiel ministro, irmãos. É a sua atividade e objetivo. E ele mostra aqui duas coisas interessantes nessa lição. A primeira é que ele edifica a igreja do Senhor. Diz aqui no versículo 26, na segunda parte: agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Tudo quanto o apóstolo recebeu do Senhor, ele repassou para a igreja, por meio do ensino e da pregação. Olha essa palavra: se manifestou aos seus santos. Os santos tomaram conhecimento. Os santos tomaram conhecimento. É isso que ele está dizendo. O ponto que eu quero destacar aqui é que o pregador fiel, ele recebe do Senhor, irmãos, e ele tem o compromisso de ensinar, de repassar ao povo tudo aquilo que o Senhor mandou. Os irmãos se lembram do episódio de Samuel. Samuel era um garoto que vivia no templo lá com um sacerdote ali. E teve aquela noite que o Senhor chamou, e Samuel não tinha experiência. Quando o Senhor chamava, ele corria para o sacerdote, e sabemos: não lhe chamei não, volte para a sua cama. Aí, Samuel, aí ele corria para o sacerdote: diga-se, não lhe chamei não, volte. Aí ele entendeu que era o Senhor que estava falando com ele, e ele sem perceber. Ele disse: olha, quando ele chamar de novo, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí ele volta para a cama. Aí o Senhor chamou: Samuel, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele repete a instrução recebida do sacerdote ali. Irmãos, Deus disse tantas coisas a Samuel, um garoto, duras demais, com relação a quem? A Eli. Ó, ele vai perder o sacerdócio, os filhos dele vão morrer, a arca vai ser roubada. Como é que um garoto ia dizer isso a um sacerdote, um homem de tamanha envergadura em Israel, respeitabilíssimo? Eli, experiente, disse: Samuel, me diga tudo que o Senhor lhe disse, não encubra nada. Então, de certa forma, Eli, sabendo que Samuel teria medo de contar, o incentivou, o encorajou a contar tudo. Ó, diga tudo, não omita nada. Aí Samuel disse: ele disse isso. Samuel disse tudo mesmo. Samuel não omitiu nada. Então, irmãos, esse é o compromisso do ministro fiel. Não omite nada daquilo que Deus manda dizer. Deus disse: Jeremias, vai lá e anuncia ao povo tudo quanto eu te mandei. Não omita uma só palavra. Deus disse através do profeta Jeremias: não omita uma só palavra. Porque muitas vezes o arauto, irmãos, eu vou dizer isso. Os irmãos se lembram que quando o menino de Davi morreu, os servos ficaram cochichando com medo de dizer a ele. Ele foi que percebeu que o menino tinha morrido, porque eles ficaram com medo de dizer. Notícias duras, notícias trágicas, nós temos aquele receio de dizer. Mas esse medo não pode fazer parte da vida do pregador, nem do crente que evangeliza. Tem que dizer ao povo tudo que o Senhor mandou. Você chega lá e diz: olha, seu rei mandou dizer. Seu rei mandou dizer. E deu uma carreira. Né? Deu uma carreira porque vão querer lhe pegar, como faziam com Paulo. E Paulo descia por um cesto e se escondia. Mas não pode deixar de dizer a verdade. Então Cristo, ele é o sumo pastor. Cristo ensina a palavra aos seus pastores e manda que os seus pastores, à frente dos rebanhos, digam ao povo todas as palavras desta vida. O ministro fiel anseia, ele deseja ardentemente que as suas ovelhas cresçam rapidamente. Ele entende que a palavra de Deus são as vitaminas, os sais minerais, as proteínas que vão fazer o rebanho crescer. Como é que eu vou negar isso? Você nega ao seu filho, tendo na prateleira as vitaminas, minerais, os sais, as proteínas, para que ele cresça? Você nega ou você não nega? Porque você quer que o pastor não pregue certas verdades? Tem que pregar para que as suas ovelhas cresçam, fiquem rechonchudas, alimentadas, nutridas, sadias. Fiel ministro anseia por isso. Por isso que ele conduz as ovelhas do Senhor pelas Escrituras incansavelmente, expondo todo o desígnio de Deus, porque esse é o seu comissionamento. No versículo 27, ele finalmente vai dizer esse mistério. Que mistério é esse? Ó, o Senhor tem um mistério. O Senhor tem um mistério. Eu contei para vocês o mistério. Mas qual o mistério? Eu quero saber qual o mistério. Aí ele diz qual é o mistério no versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer
qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui ele vai revelar o mistério que estava oculto das gerações e dos séculos. Qual o mistério? Cristo em vós. Cristo em vós. E ele diz aqui que esse mistério inclui os gentios. Estão vendo, irmãos? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Ele estava escrevendo à igreja gentia. A igreja de Colossos era gentia. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Cristo também está destinado aos crentes gentios. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, irmãos, desde o Antigo Testamento, que o Evangelho, Deus disse assim, olha, o Evangelho, a minha palavra é para vocês, judeus. Depois eu vou mandar Jesus, o Messias, ele vai vir. Mas depois eu vou mandar ele espalhar o Evangelho em todo canto. Aí os gentios vão receber, porque até agora os gentios estão em trevas. Imagine que nós estejamos no Antigo Testamento, e Deus falando, olha, irmãos, a palavra é para vocês. De todas as nações da terra, só escolhi vocês para me revelar. As demais nações estão nas trevas. Não é isso que diz a palavra de Deus? Mas vai chegar o dia em que o Evangelho vai sair dos limites de Israel e vai ganhar o mundo inteiro. Vai atingir os gentios. Desde o Antigo Testamento está dito isso. Veja, por exemplo, Isaías 42. Isaías 42, versículo 6. É um capítulo messiânico, né, referente a Cristo. E ele diz aqui, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo. Agora, e luz para os gentios. Os gentios estavam em trevas. Mas o Senhor, você vai ser luz para os gentios. Então os gentios está prometido que os gentios um dia vão receber a palavra. E graças a Deus que esse dia chegou faz 2000 anos. Nós estamos contemplados hoje. Graças a Deus. Capítulo 49 de Isaías, versículo 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Os irmãos entenderam o que está escrito aqui? Deus, o Pai, está dizendo, meu filho, você salvar somente os judeus é muito pouco. É muito pouco. Eu quero que você estenda a salvação para longe. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. É muito pouco você vir para salvar só judeu. O Pai está dizendo isso, irmãos. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação. Você vai salvar a gente lá em Caruaru. Você vai salvar. E como de fato salvou. E ainda está salvando. Capítulo 52 de Isaías, versículo 10. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Olha, irmãos, isso aqui está anunciado desde o Antigo Testamento. Agora, a revelação de que Cristo viveria em cada gentio que se tornasse crente, esse é um mistério que ninguém conhecia. Cristo não está somente conosco, não. Cristo está em nós. Cristo está em nós. E essa, irmãos, é a grande preciosidade da nova aliança. Já pensou Cristo vivendo em você? A questão é a quantidade, né, que você mostra de Cristo. A quantidade de Cristo que você mostra no seu viver, na sua fala, nos seus pensamentos, nos seus atos. Quanto de Cristo você mostra? Porque se você é salvo, Cristo está em você. Não está somente com você, não. Está em você. Repare como o apóstolo colocou isso. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículos 9 e 10. É um capítulo fantástico esse capítulo 8. Os irmãos sabem. Diz assim os versículos 9 e 10 de Romanos 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. O que é que significa o Espírito de Deus habita em vós? Se não é Cristo em vós. Habita em
vós. Cristo em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém, a expressão Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Isso que ele está dizendo aqui é aquilo que a gente sabe, irmãos. Olha, o nosso espírito já teve um problema resolvido com o novo nascimento. Nosso corpo não. Nosso corpo vai morrer, vai ser sepultado, vai se desintegrar, só vai ser recuperado quando? Lá no último dia, com a ressurreição. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 10, né? Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito na verdade, Jesus disse, está pronto, mas a carne é fraca, você vai morrer. Mas Cristo está em mim, Cristo está em vós. 1 Coríntios 6, o livro seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Espírito Santo que está em vós. O que é isso? Cristo em vós. Ele está falando isso aqui no contexto da prostituição. Que quando um crente se prostitui, irmãos, é um horror. É um horror. Porque o Espírito do Senhor vive nele. Cristo vive nele. Aí ele diz aqui, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele está dizendo isso para que você, ao invés de se prostituir, como ele disse no versículo 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se disseram, os dois uma só carne. Então, imagina um crente habitado pelo Espírito, unido à prostituta, a uma relação de adultério. Veja que horror, que horror. Cristo está em vós. Em Gálatas 2:20, o apóstolo disse assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo em vós, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Efésios 3, o último texto, Efésios 3, 16 e 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Cristo em vós, está vendo? Cristo em vós. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, são verdades que estão na boca do ministro fiel, com as quais ele edifica a igreja. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. Irmãos, olha, eu revelei para vocês mistério que esteve oculto. Qual o mistério, Paulo? Cristo em vós. Cristo não está somente com vocês, está em vós. Agora, eu pergunto, se Cristo está em vós, então os nossos atos, irmãos, devem ser os mesmos atos de quem? De Cristo. As nossas palavras devem ser as mesmas palavras de Cristo. Os nossos pensamentos devem ser os mesmos pensamentos de Cristo. Não cabe juízo temerário, não cabe fofoca, não cabe maledicência, não cabe calúnia, não cabe suspeita maligna, não cabe nada disso. O que cabe é nós agirmos como Cristo agiu. Então, o ministro prega isso, ensina isso. Para quê? Para santificar a igreja. Porque o Senhor do ministro mandou que o ministro pregasse isso à igreja. Então, quando a igreja escuta o ministro fiel, a igreja caminha pela santidade, conhece Cristo mais e mais, pela pureza, pelo confronto pessoal. A palavra confronta o crente de dia e de noite, para que ele vá deixando aqueles erros e purificando mais e mais. É assim que a coisa funciona. Mas, irmãos, a atividade do ministro não tem apenas o objetivo de edificar a igreja, mas também é o segundo aspecto da segunda lição, salvar os perdidos. Olha lá no versículo 28. O qual nós anunciamos, o qual é porque ele está falando de Cristo. O versículo 27 termina, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual, que é Cristo, nós anunciamos, advertindo a todo homem
e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Irmãos, duas palavras aqui muito ricas. Primeira é advertir, o qual nós anunciamos advertindo. Essa palavra advertir se refere à pregação da lei. Por essa pregação, pela pregação da lei, o ministro fiel diz assim aos homens: olha, vocês estão na contramão da vontade de Deus. Porque Deus diz isso aqui, ó, não, os 8 nãos da lei. E vocês estão fazendo o que Deus diz não. Vocês estão dizendo sim ao que Deus diz não. Quando chega no 4º mandamento, no 5º, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar e honra teu pai e a tua mãe. Os 2 mandamentos positivos. Vocês estão fazendo o contrário. Vocês transgridem o dia do Senhor. Vocês não honram as autoridades. Vocês estão na contramão. Então, quando usa a palavra advertir, significa que o ministro está dizendo aos pecadores que eles estão transgressores da lei de Deus e por isso Deus está indignado contra eles. Porque Deus não pode se agradar de quem vive atolado no pecado. Não pode se agradar. Então a palavra se advertir se refere a isso. Os irmãos se lembram que quando João Batista começou a pregar, o que é que ele dizia? Arrependei-se. O que é arrepender-se? Arrepender-se de transgredir a lei. Vocês estão transgredindo a lei. Depois ele dizia: o reino de Deus está próximo. Quando João Batista foi preso, daí por diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos. A mesma coisa, a mesma palavra. É a entrada da pregação ao perdido, é o arrependimento, porque ele é transgressor da lei. Aí no versículo 28 tem outra palavra, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando. Agora, essa palavra, irmãos, no contexto, se refere ao que eles devem fazer, isto é, correr para Cristo. Então, ministro, eu sou um transgressor da lei de Deus? Sou. O senhor está me advertindo que eu sou um transgressor da lei de Deus? Estou. Então, o que é que eu devo fazer, senhor ministro da palavra de Deus? Aí o ministro ensina: corra para o evangelho. É aquele equilíbrio, irmãos, entre lei e evangelho que tem que haver na pregação aos perdidos da parte do ministro fiel, no que se constitui a pregação necessária. Irmãos, não adianta você pregar o evangelho sem primeiro pregar a lei. Você vai anunciar a salvação de quê? Por que é que eu estou perdido? O pecador só vai saber se que está perdido se ele se sentir transgressor da lei. Senão ele não vai se sentir perdido de nada. Perdido de quê? Você está me pregando salvação e eu estou perdido para precisar de salvação? Ele vai perguntar isso a você. Você vai ficar: então pregue a lei. E depois, o evangelho. Lembra do que Paulo falou em Gálatas 3? 2 Coríntios, Gálatas, né? Antes de Efésios. Gálatas 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Sustenta esse versículo um pouquinho. O aio era um profissional contratado pela família rica para vir à casa do rico ensinar as tarefas, as matérias às crianças da casa. O homeschooling. Então ele era o aio, ele ensinava, ele conduzia os filhos para outro professor que não podia vir à casa. Ele fazia esse movimento todo, era o aio, ele conduzia as crianças pequenas da casa, era pago para isso. Aí Paulo usa essa figura aqui para dizer que o aio, que a lei é o aio que nos conduziu a Cristo. O que é que ele está querendo dizer? Imagine que você chega para um colega seu e começa a pregar a lei do Senhor. Olha, você é idólatra, porque você tem muitos ídolos. Você tem outros deuses. Você se dedica com unhas e dentes à internet. Você passa horas e horas adorando a internet, adorando a namorada, o namorado, a esposa, a empresa, o carro, a fazenda, o apartamento, sua conta bancária. Então você tem outros deuses além do Senhor. Você toma o nome de Deus em vão. O dia do Senhor para você é como se fosse um dia qualquer. Aí o sujeito começa a descer.
Ele vai dizer, é mesmo, eu sou tudo isso. Você mata as pessoas quando sente ódio delas, tem rancor do pai, tem rancor da mãe, tem rancor de 20, 30 anos atrás, de história de 20, 30 anos atrás. Você é um assassino, você é um adúltero, você fornica, você rouba até do Senhor, você é um mentiroso, você é um cobiçador. A essa altura só aparece o olho, o sujeito está escondido já. Sou tudo isso. E agora o que é que eu faço? Aí o pregador diz, arrependa-se. O que é arrepender-se? Arrepender-se, meus irmãos, é uma coisa que vem de cima, não é do coração não. Arrepender-se é mudar de mente. Por exemplo, imagine você pegar um urubu, fazer um urubu deixar de gostar de carniça. O urubu vai dizer, agora eu odeio carniça. Se o urubu disser isso, eu estou arrependido. Você fazer um porco deixar de gostar de lama, não é contra a natureza dele? Você não pode fazer um porco deixar de gostar de lama. Assim também ninguém pode deixar de gostar do pecado, se Deus não operar nele. Por isso que em Atos 5,31 diz que o Senhor concedeu o arrependimento. Se Deus não concedeu o arrependimento, o homem não se arrepende nunca. Ele ouve o pregador, que o pregador falou que ele é um transgressor da lei, mostrou que ele é um transgressor da lei, ele se convenceu, realmente eu sou um transgressor da lei. Quer dizer que Deus está com raiva de mim? Tá, diz o pregador. E o que é que eu devo fazer? O pregador diz, arrependa-se. Aí ele vai fazer força para se arrepender. Aí teve na segunda-feira, ele fez a relação dos 10 mandamentos. Aí 9 horas da manhã, só transgredi até agora 1. Meio-dia só transgredi 2. Passei a tarde, não transgredi nenhum. Chegar no fim do dia, só transgredi 2. Boa performance. No outro dia, aí ele se esforçando. Eita, esse aqui eu não transgredi hoje não, mas transgredi o que eu não transgredi ontem. Aí ele vai, irmãos, enlouquecer, vai para o hospício. Ele não consegue se arrepender não. Pecador nenhum consegue deixar de gostar do pecado não, porque a natureza do pecador é pecar. O pecador peca porque é pecador. Ele não é pecador porque peca não. Peca porque é pecador. Aí ele diz, corre para o ministro, Senhor ministro, eu estou desesperado. E por quê? Não consegui me arrepender. Aí o ministro diz, corra para Cristo. Corra para Cristo, porque quem dá o arrependimento é Ele. Aí Paulo diz, o aio, versículo 24, a lei, melhor dizendo, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Olha, eu fui tentar, 2 amigos estavam conversando, olha Zé, eu fui tentar me arrepender, olha, não teve jeito, eu fiz de tudo, não consegui. Os que eu obedecia num dia, desobedecia no outro, os que não obedeciam ontem e desobedeciam hoje, foi uma confusão. No fim da semana eu estava doido, tentei me arrepender, não consegui. Mas eu entendi que tinha que correr para o Evangelho. Corri para o Evangelho e descansei. O Senhor me deu arrependimento. Então eu odeio agora mentira, odeio fornicar, odeio cobiçar, odeio roubar. Mas eu tenho um ódio tão grande. Se ele disse isso, ele está arrependido. E não foi ele que se arrependeu, foi o Senhor que deu arrependimento a ele. Então, irmãos, ele faz isso com os perdidos. Ele diz, o Evangelho é a boa nova, anunciando ao pecador aquilo que Cristo fez, justamente aquilo que você não podia fazer para se salvar. E os que forem sendo salvos são agregados ao corpo, né? E vão sendo maduros. Ele diz aqui no versículo 28, eu tenho anunciar, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. Perfeito, irmão, não é perfeito sem pecado. Perfeito é maduro. Aquilo que muitos crentes aqui já são, maduros. Essa carta é endereçada aos Colossenses. Tinha o objetivo de torná-los maduros na fé. Essa é a atividade e o objetivo do fiel ministro do Senhor. Essa foi a segunda lição. E ainda tem uma terceira lição. Em terceiro lugar, nós identificamos um fiel ministro pelo seu sentimento. E Paulo mostra 3 sentimentos de um ministro fiel. O primeiro, ele se alegra em sofrer pelos crentes.
se alegra em sofrer pelos crentes. No versículo 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Se o ímpio ler essas palavras, esse cara é sádico. Se alegrar em sofrer é um sádico. Isso é um sadismo. O cristianismo leva o homem ao sadismo. Como é que você se alegra por estar sofrendo? No sofrimento a gente fica triste, chora, lamúria, reclamação. Mas se alegrar, e ele diz aqui: agora me regozijo. Regozijo não é qualquer alegria não, é uma alegria esfuziante, incontrolável. Me regozijo nos meus sofrimentos, agora por vós. Irmãos, o apóstolo tinha acabado de dizer no bloco anterior, que foi a pregação da outra oportunidade, que Cristo é o Criador, é o mantenedor, foi o libertador, o santificador dos crentes, é a imagem do Deus invisível, o herdeiro de toda a criação, é o cabeça da igreja. Ele tinha acabado de dizer tudo isso a respeito de Cristo. Aí agora, irmãos, quando ele olha para a igreja de Colossos, ele enxerga que tudo aquilo que Cristo é manifestado na igreja lá. A igreja recebeu esse Cristo magnífico e está mostrando lá na sua vida diária, na sua lide cotidiana, esse Cristo poderoso que ele acabou de falar no bloco anterior. Aí ele diz: vocês são operosos, são fiéis, missionários, cheios de amor. Eu nunca estive nessa igreja aí. Essa igreja foi fundada por um esforço missionário que eu fiz noutra cidade perto daí, Éfeso, parado num canto lá, na escola de Tirano, e alguém ouviu, levou para aí, pois nas asas dessa palavra, Cristo foi voando, e caiu sobre vocês aí, e está essa beleza aí. Aí quando ele olha para ele, preso, lá em Roma, irmãos, olha aqui, minhas cadeias aqui, na prisão, distante dessa igreja, 3.000 quilômetros. Ele vai se encher de quê? De tristeza? Não, ele se encheu aqui de regozijo. Regozijo, porque eu estou aqui sofrendo desconfortos, mas a minha pregação valeu. Tem lá uma igreja operosa, que foi fundada sem eu nem ir lá, sem eu nem pensar em fundar uma igreja lá. Isso eu só posso me regozijar. Então essa prisão para mim aqui não é nada, não representa nada, nenhuma dor, pelo lucro, pelos dividendos e rendimentos que o Evangelho está tendo aí no meio de vocês em Colossos. Valeu a pena essa prisão aqui. Estou satisfeito, estou regozijado. Oh meu Deus, que coisa tão boa. Estou preso aqui, mas tem uma igreja fundada lá, com a pregação que eu fiz lá na escola de Tirano, em Éfeso. Irmãos, quando Paulo faz isso, Paulo não é o primeiro a fazer isso não. Quando você abre Isaías 53, você vê outra pessoa se alegrando com o sofrimento pelo bem que causou a outros. Isaías 53, versículo 11. Os irmãos sabem que é um capítulo messiânico, fala de Cristo, dos sofrimentos do Messias. Aí no versículo 11, diz assim: ele verá, ele é Cristo, viu? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Refere-se àquela prisão, ao julgamento, às perseguições que Cristo sofreu, às chicotadas, ao julgamento do Sinédrio, de Pilatos, à coroa de espinhos, à crucifixão. Refere-se a todo esse sofrimento. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ficará satisfeito, quer dizer, é outro que está se regozijando nos sofrimentos por amor de vós. É outro. Quem foi esse? Cristo. Então quando Paulo está se regozijando na prisão dele em Roma, pelo bem da igreja de Colossos, ele está somente imitando o seu Senhor, conforme a profecia de Isaías 53. Então, irmãos, o fiel ministro é capaz de se regozijar nos seus próprios sofrimentos, contanto que as ovelhas do Senhor estejam crescendo em Cristo
como resultado do seu ministério. Esse é o primeiro sentimento que acomete um ministro fiel. O segundo é que ele participa dos sofrimentos de Cristo. No versículo 24, na segunda parte, diz assim: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Esse versículo tem sido muito mal entendido. Paulo está dizendo que preenche o que resta das aflições de Cristo, como se Cristo ficou ainda faltando sofrer uma parte. Cristo ficou, quer dizer, o sacrifício de Cristo não foi, ele não sofreu tudo que era para sofrer, não. Faltou aí um resto. Alguns intérpretes, maliciosos e hereges dizem exatamente isso. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Todo cristão chamado para pregar o Evangelho, certamente ele conta com sofrimentos decorrentes da sua pregação. Vocês não sabem disso. Ninguém que prega a verdade deixa de sofrer. Ninguém. Você é incompreendido na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, na escola, onde quer que você pregue. Pregou o Evangelho, você é incompreendido. Você sofre. Jesus certa vez disse assim, se o mundo vos odeia, vocês pregadores, sabei que primeiro do que a vocês, odiou a mim. João 15, 18. Primeiro do que a vocês, odiou a mim. Aí depois ele diz assim, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. João 15, 20. Não escapa não. Todo crente que evangeliza, todo pastor que prega, desde que prega a verdade, ele vai experimentar sua cota de sofrimento, porque está pregando a verdade a um público que odeia a verdade. Aos que dizem que Paulo está sofrendo uma parte que Cristo não sofreu, Hebreus 10, 14 diz que Cristo, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele pagou tudo, não resta mais nada. Uma cabeça de alfinete a sofrer não resta no sacrifício de Cristo. Foi completo. Que Paulo está dizendo aqui, quem prega a verdade participa dos sofrimentos de Cristo. Então, somente isso. Então, esse sentimento, irmãos, faz parte da vida de um ministro fiel. E o último sentimento é a responsabilidade que ele tem, mas sempre dependendo de Deus. E ele diz isso no versículo 29. Isso é interessante que você entenda isso, meu irmão. Para isso é que eu também me afadigo, veja os verbos, esforçando-me o mais possível, o máximo, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Ele está dizendo aqui que o empenho que ele faz em favor das igrejas do Senhor é o máximo. Ele está dizendo aqui que se afadiga e se esforça à exaustão. Isso se refere a quê? Ao empenho missionário, ao preparo de cartas, ao estudo da palavra, ao tempo gasto na oração, ao zelo, ao interesse pelas igrejas do Senhor, estejam onde estiverem. Eu me esforço, eu me afadigo ao máximo. Eu gasto minha vida como uma vela se queimando em favor da igreja do Senhor. É isso que ele está dizendo. Mas, irmãos, tem outra coisa interessante que ele diz, é que todo esse esforço que ele despende não é esforço da carne, não. É sempre dependendo do Espírito de Deus. Versículo 29. Segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Sabe por que ele disse isso, irmãos? Prestem atenção. Ele evitava 2 erros. Paulo evitava 2 erros. O primeiro erro, eu não vou ficar dormindo, deitado, ou eu vou para a praia, quando chegar em Atenas eu vou olhar os pontos pitorescos da cidade. Na hora de pregar, então o Espírito vem sobre mim e me dá a palavra. Esse erro ele não cometia.
não cometia de forma nenhuma. Ele não ficava dormindo, na certeza de que o Espírito de Deus lhe capacitaria a obra do Evangelho. Como muitos fazem, sabe, irmãos? Argumentando que não preciso estudar, não preciso me afadigar, não preciso me esforçar, porque é o Espírito de Deus quem faz tudo. Esse erro, o apóstolo Paulo não cometia. E o outro erro que ele não cometia é que ele não ficava se esforçando, e lendo, e estudando, e orando, e preparando sermão, e anotando dados estatísticos de todas as igrejas, mandando missionários para cá, para lá, tudo por conta própria, pelas suas iniciativas, pela sua força, sem depender do Espírito de Deus. Jamais ele faria isso. É o que a gente chama ativismo. É aquela movimentação. Tem igreja que cada departamento faz isso, faz aquilo, promoção disso, promoção, sem procurar depender de Deus. Nada disso serve, irmãos. O apóstolo não cometia nenhum desses dois erros. Ele sabia que tanto tinha responsabilidade de se esforçar, mas sabia que o poder vinha de Deus. É como o pregador prepara um sermão claro, para que o povo entenda com a cabeça. O pregador só pode ir até aqui, irmão, na cabeça. Ele sabe que se o Espírito de Deus não iluminar aquelas palavras que ele está pregando, tudo será em vão. Tudo será em vão. Então tem que haver as duas coisas. O esforço do pregador e tem que haver a iluminação do Santo Espírito. O Senhor não quer ninguém parado. Então esse sentimento de responsabilidade pessoal, bem como o sentimento da soberania de Deus, estavam bem presentes na vida desse zeloso e fiel ministro do Senhor. E nós concluímos dizendo o seguinte: não há algo pior para uma igreja do que ter um ministro infiel, sem compromisso com a verdade da palavra de Deus, sem compromisso de pregar ao povo todo o desígnio de Deus. A igreja pode encher, pode crescer, pode inchar, mas somente em número, em prédios, em orçamento, em música, em ativismo, mas não na escritura, não na santidade, não no compromisso. Há crentes que passaram pelas mãos de diversos pastores ao longo da sua trajetória na fé. E é possível que nem todos os pastores tivessem sido pastores fiéis. E você que está aqui, que já passou pela mão de muitos pastores, sabe o quanto sofreu na mão de pastores que não lhe pregaram todo o desígnio de Deus. Você sabe, somente os mais experientes aqui, o sofrimento que você passava, a falta de sentido na sua vida, falta de alimento no seu espírito, falta de perspectiva. Você vivia a esmo, como um tronco de água numa enchente. Ele vai ao sabor das águas. Porém, quando há ministros fiéis, o rebanho descansa, se sente seguro, porque sabe que está entregue em precavidas mãos. Isso impõe à igreja, irmãos, o dever, o cuidado, o zelo de escolher pastores segundo o critério da palavra de Deus, segundo a Bíblia manda. Pastores bíblicos que tenham esse perfil, porque um pastor infiel desvia o rebanho da verdade. E os prejuízos são para a geração que você está vivendo e para a geração para frente, geração futura, geração que os seus filhos, seus netos vão estar aqui sendo passivos, apacentados por pastores infiéis, que não vão conduzi-los pela palavra. Que Deus abençoe a sua igreja, sempre com ministros fiéis do Senhor. Esta igreja, para que a jornada seja sempre segura, seja sempre crescente, progredindo rumo a Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.